pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu vou dar continuidade à última aula que a gente teve, que eu fiz mais curta, né? Vocês perceberam, e agora eu vou continuar ela um pouco de uma forma mais simples. Também pretendo fazer uma aula curta, tá? Então, vou falar de grupos de solo de novo, tá? Mas não é a mesma coisa. Aqui eu vou dar mais uma contextualizada, né? Vou classificar esses solos de forma que fique um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, assim, se possível, anotem, tá? Esses solos, o que são, porque esse tema de solo costuma cair no Enem e costuma estar associado a outras questões, né? Que não só a geografia, mas também a biologia, né? Às vezes até a física, movimento de solo, alguma coisa assim, tá bom? Então, acompanhem aí. Eu vou começar falando, né? A gente viu formação de rocha, como que o solo se transforma, né? Então, assim, reforçando, para que o solo serve, né? Por que a gente classifica o solo? Para que a gente faz toda essa denominação e tudo mais? Primeiro, para a gente saber a dinâmica, né, do solo, se ele está se transformando ou não, para avaliar, né, os impactos ambientais, porque se um solo está de um jeito hoje, amanhã ele tem outra composição, possivelmente está acontecendo alguma coisa ali na dinâmica, que pode ser um fator da natureza, mas pode ser um fator humano também, né? Um fator antrópico, vocês vão escutar essa palavra, né? Que é pela sociedade, né? Pelos seres humanos que estão ali, ou às vezes jogando lixo e alterando o solo de alguma forma, ou fazendo algum tipo de drenagem naquele solo. Bom, a gente também tem que saber de solo para obras de engenharia, né? Como que eu vou construir algo em cima de um solo que eu não conheço, né? Como que eu vou colocar fundações em um solo que eu desconheço? É impossível, né, pessoal? A não ser que eu esteja querendo que aconteça um desastre, né? Se eu vou fixar uma casa, um prédio, é necessário que eu tenha um mínimo conhecimento, né, de onde eu estou fixando aquela estrutura, né, se ali é um solo que permite essa fixação, se é um solo mais rígido ou não, para eu saber, né, o que pode acontecer, os riscos, né, da extração de recurso, né, porque se eu conheço o solo, eu sei também que dali eu posso extrair um tipo de recurso, certo? E de estudo ambiental que eu já disse, né, para a gente conhecer a dinâmica da natureza, né? O que está sendo alterado, o que está impactando na nossa vida, o que não está, tá? Então, para isso que a gente classifica o solo. Esse monte de nome que eu passo aqui não é à toa, são classificações necessárias, tá? Que foram criadas para a gente ter noção do que está acontecendo ao nosso redor. Bom, agora, pessoal, vamos ali aos tipos de solo. Os tipos de solo aqui no Brasil não são todos, mas são os principais, né? Eu já falei de alguns na outra aula, mas aqui eu vou colocar mais específico. Então, se quiserem anotar ou complementar o que já foi anotado, é importante. Vamos lá. O primeiro grupo de solo, os latossolos, né? Eu falei deles um pouquinho na outra aula, né? Aqui especificamente as características dele que são solos antigos, né, como eu disse. É, eles são mais espessos porque são antigos, então teve mais tempo de formação. E ele é granular, né? Isso significa que assim ele é mais grosso, né? Mais composto de grãos. É lógico que não é como grão de milho ou grão de arroz, às vezes até é, mas é que a água consegue infiltrar mais nesse tipo de solo, tá? E ele tem alto teor de ferro, alto teor de alumínio e baixo teor de sílica. Então é um solo muito utilizado aí na agricultura, né? É importante para a agricultura por conter bastante ferro, tá? E é também um solo que tem por característica você não conseguir distinguir os horizontes, tá? Porque o horizonte, vocês lembram, eu vou colocar aqui o esquema, esses horizontes eles não são tão bem definidos, então é meio difícil você ver onde acaba um, onde começa outro, porque todos esses horizontes contêm quantidade significativa de ferro, o que assim a cor fica um pouco aproximada, né? Fica sempre meio avermelhado, então você tem mais dificuldade de enxergar esse solo, né? Os horizontes desse solo. Bom, aí temos um outro tipo de solo também, que são os solos podizólicos, né? São solos ali
de ambientes um pouco mais frios, mas no caso do Brasil também de regiões de áreas úmidas, né? Próximo de rios, tá? E são solos que é, ele tem baixa resistência, né? Ele não é tão compacto quanto o latossolo. O latossolo ele é mais compacto, tá? Ele é mais firme, tá? Então ele está presente ali em áreas mais úmidas, tá? E você consegue distinguir esses horizontes. Então vocês olharem aqui para a imagem, você consegue saber qual que é o horizonte, né? Ó, o horizonte A, e você consegue ver ali que tem essa distinção, essa coloração diversa, tá? Você tem também os solos hidromórficos, que esses sim, pessoal, esses solos estão muito associados à água, eles estão na beira de riacho, na beira de rio, tá? Muito, mais que o podisólico, tá? Ele tem característica de ser muito úmido, e aí a coloração deles, vocês vão ver que é acinzentada, né? Meio lamacenta, meio de uma cor daquele barro mais claro, né? Claro no sentido de não vermelho, né? Mas é escuro, né? Porque é matéria orgânica que fica ali nos rios e fica, né? Vai se sobrepondo aí nesse solo. E também, por estar em contato com água, tem a característica da água levar e dissolver os minerais que estão nesse solo, né? A água é um elemento aí de intemperismo, né? E vocês vão lembrar que eu falei do intemperismo. E ele dissolve a água, ela dissolve os minerais que estão compostos no solo. Por isso que esse solo ele vai ficando mais escuro. Essa cor aí é característica da eliminação, né, da dissolução de minerais. Tá? Então, quando a gente olha para um solo desse, a gente percebe, bom, não tem ferro. Ou se tem, é muito pouco. Né? Vocês vão lembrar, ferro é associado à cor vermelha. Tá? Esse solo aí ele tem muita sílica, né? Se a gente bater o olho, eu não olhei assim quanto tem de porcentagem de sílica, mas pela cor a gente vê. Então solos mais acinzentados assim tem maior quantidade de sílica, certo? É um solo também, pessoal, que é difícil na manutenção de estrutura. Então vocês imaginem construir um prédio na beira de um rio. Então não só vai ter dificuldade com a manutenção da estrutura, que vai tender a afundar, porque não é um solo firme, como também essa é uma área de alagamento. Tá? Solos, ou regiões que têm solos dessas características, significa o quê? Área de chuva, área de alagamento, né? Área de cheia de rio. Tá? Então no Brasil isso é muito comum, áreas centrais da cidade, né? Que tem que passavam rios e tal. Então, uma estrutura ali vai precisar de um procedimento de engenharia, de drenagem, tá? É uma coisa mais complicada, tá? Para você construir nesse local aí. Então, vocês percebam que a relação de classificação de solo e engenharia e construção de cidade, planejamento urbano, está conectada. Bom, depois a gente vai ter os cambissolos. Os cambissolos eu vou falar mais à frente. Esse e o outro solo, que é o litólico, solo litólico, eu vou falar mais à frente. São solos presentes no Brasil e solos que estão presentes em áreas de declividade. Tá? Se vocês olharem a foto aí, vocês vão perceber o quê? Que tem uma camada pequena ali de solo, né? De terra, né? E logo embaixo está a rocha. Ou seja, solo mais novo, é um solo mais novo, é um neossolo que está em áreas mais íngremes, tá? Que não tem estabilidade do material, não tem estabilidade do solo. O solo se forma e desce. E aí a gente vai conseguir fazer uma associação com regiões de deslizamento, áreas de risco no Brasil, em que se estabelece estruturas, né, moradias, e com a chuva, né, muita chuva, esse solo escorrega. E aí é um fenômeno que tem, que é o escorregamento, que é um fenômeno natural, mas com a ação humana ele ocorre e causa desastres, né? Porque o que está em cima desce, certo? Eu vou entrar nesse aspecto na próxima aula, tá bom, pessoal? Que aí eu vou misturar essa parte física, né, da geografia física, com os aspectos humanos, né, com a ocupação e tudo mais. E aí a gente tem um último solo, que é o solo litólico. Lito, pessoal, da palavra litólico é associado à rocha, pedra, tá? Então lembrem disso, anotem isso e lembrem disso. Ouvir essa palavra aí,
litosfera, litólico, tudo associado à rocha, à superfície, tá? Então, o solo litólico é o quê? Um solo raso. Um solo ainda mais raso que o cambissolo. É que tem uma camada ainda menor. E é um solo que está praticamente ali em cima de da rocha, né? Da rocha mãe, e presente em montanhas, áreas altas, em serras, né? Que também tem ocupação humana, né? Se a gente vai olhar a imagem aí, tá vendo? Tem uma pequena camada ali de solo, a vegetação por cima e logo abaixo a rocha, tá? Então, pessoal, o que eu queria hoje era passar esses tipos de solo. Anotem as características deles, tá? Como eu disse no começo, é importante saber, tá? Não são nomes complicados só para complicar a vida de vocês. São elementos importantes na geografia, na ciência biológica, tá? Então pode ter questão que vai atravessar essas áreas aí, tá certo? Então, na próxima aula eu vou entrar ainda mais nos fatores humanos, porque como eu disse, esses solos, já vou adiantar para vocês, eles estão associados ao planejamento urbano. Áreas de risco estão geralmente sobre esses solos, cambissolo e o litórico, o solo litórico, né? E o que acontece? O Brasil é um país que tem muita chuva, muita precipitação, né, que a gente fala na geografia. Choveu muito, o solo encharca. Esses deslizamentos que são naturais causam desastres. Por quê? Tem pessoas já morando sobre esse solo, né, que estão ali em cima desse solo, que ocuparam esse solo. E aí o solo desliza, o solo escorrega, tá? E aí causa, né, desastres, né? Perda de moradia, morre gente, né? Isso aí vocês vão lembrar, aconteceu no Rio de Janeiro, né? Já acontece em São Paulo também, na região litorânea também, né, de deslizamento de terra, mas isso eu vou falar mais na próxima aula. Também de ocupação, né, de prédios que são construídos e depois começa a afundar, ter estrutura afundada, vou falar de alagamento também. Certo, pessoal? Essa aula eu quis adiantar, quis facilitar para vocês as coisas, né? Colocando as características, especificando uma por uma. Existem outros solos, tá? Esses são os principais. Então, bons estudos e um abraço. Qualquer dúvida, me procurem.